Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, para lermos a porção da palavra de Deus e meditarmos nela nesta noite. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, com a graça do nosso bom Deus, quero trazer uma mensagem tanto da soberania de Deus, quanto da responsabilidade que o homem tem na obra salvadora em Cristo Jesus. Marcos, capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 22 até 28. Marcos 15, nós vamos ler de 22 a 28 a Sagrada Escritura. Marcos capítulo 15, verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Marcos capítulo 15, de 22 a 28. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque estamos te cultuando e celebrando a grande vitória de Cristo Jesus mais uma vez, juntos nesse lugar. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, e tu somente és o único que deve ser exaltado e engrandecido aqui e em todos os lugares. Senhor, nós te pedimos que agora o Senhor fale ao nosso coração através desta mensagem, que a tua palavra seja enviada pelo teu Espírito, Senhor, e que o Senhor edifique a tua igreja para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, há muitos anos atrás, um pouco antes de eu ir para o seminário estudar teologia, eu fui para um retiro de jovens do presbitério da minha igreja lá em Minas Gerais. E numa das palestras desse retiro, havia um seminarista pregando, e os seminaristas são muito cultos, né? Eles começam a estudar e começam a aprender muitas coisas, então eles falam com muita cultura. E esse seminarista usou uma expressão que naquele momento da minha vida era bastante estranha. Ele usou o termo paradoxo. Eu me compliquei para entender a pregação dele. Ele estava querendo falar, porque eu não entendia bem o significado de paradoxo. Aí eu fui estudar, né? E fui descobrir que o paradoxo é algo com 2 sentidos possíveis. Que o paradoxo são 2 realidades diferentes, mas que não se opõem. Essa expressão paradoxo, ela apresenta 2 ideias distintas, mas que se somam numa verdade. Como que 2 linhas de trem, elas são diferentes, mas estão lado a lado para o mesmo propósito. Eu gravei isso, aprendi isso, e esse texto que nós vamos examinar um pouco mais nessa noite,
traz para nós um grande paradoxo, que é exatamente a soberania de Deus e a responsabilidade do homem na obra da salvação. E esse texto nos dá duas verdades diferentes, duas verdades que não se contradizem. E eu quero apresentar para os irmãos uma relação que há nesse texto entre a política humana e o evangelho da graça de Deus. Então, o paradoxo da política com a graça de Deus. Meus irmãos, o evangelista Marcos escreve para os cristãos da igreja de Roma no primeiro século. E o que caracteriza o evangelho de Marcos é a brevidade das palavras. Marcos retrata quadros complexos, com poucas palavras, e o retrato que ele faz aqui da crucificação é um retrato completo, mas muito resumido. Segundo a tradição cristã, Marcos recebeu as memórias do apóstolo Pedro para registrar o seu evangelho. E o que Marcos coloca sobre a crucificação de Jesus, com brevidade, mas com inteireza, é muito confiável, porque Pedro estava lá como uma testemunha ocular no quadro do Calvário. Eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para o texto, começando do versículo 22 até o versículo 28 do capítulo 15, para os verbos. Eu quero que os irmãos notem os verbos que estão na terceira pessoa do plural. Eles. Estes verbos você encontra a partir do versículo 22. Levaram, eles, levaram. No versículo 23, você encontra, deram-lhe, eles deram. No versículo 24, você encontra aí, crucificaram, repartiram, lançando-lhes. Eles crucificaram, eles repartiram, eles lançando. No verso 25 você vê de novo, crucificaram, eles crucificaram. No verso 27 você vê de novo, crucificaram. Quem eram estes que fizeram isto com Jesus? Os soldados do Império Romano. Se nós observarmos esse texto, o sujeito desse texto, que Marcos relata, são os soldados romanos. Eles fazem as ações. Eles crucificam Jesus. Soldados são simplesmente subservientes à autoridade política do império. Soldados obedecem à política do Estado. O Estado romano está matando o Filho de Deus. Roma, com o seu poder político, crucificou a Jesus. Somente o Estado é que poderia exercer a pena capital. Somente a política pública do Estado romano tinha poder para aplicar a lei marcial. O Filho de Deus morreu debaixo de uma lei. Ele morreu debaixo de um ordenamento jurídico
do Estado. Meus irmãos, nesse texto nós vemos que a política se opôs à graça do Evangelho Redentor. Nós vemos Jesus, o varão santo e justo, morrendo debaixo da penalidade da lei romana. Vemos Jesus sem crime ou delito algum comprovado, executado injustamente por uma política do Estado. Esta é a primeira verdade do paradoxo. Mas também nós vemos que a política cooperou com o Evangelho de Deus. Quando Roma executa na cruz o Filho de Deus, Roma coopera para que as profecias da Escritura Sagrada sobre o Messias, o Salvador dos pecadores, se cumprissem todas elas. Roma coopera para que o Messias morresse como oferta pelo pecado. Roma coopera para que o Messias pudesse justificar a muitos morrendo na cruz. Roma coopera para que o Filho de Deus levasse a iniquidade de muitos sobre si. O Estado, a política do Estado, executou Jesus também para cooperar com a graça salvadora do Evangelho. Esta é a segunda verdade do paradoxo. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que esse texto é um paradoxo da política do Estado com o Evangelho da graça de Deus. Diante disso, meus irmãos, vamos observar um pouco mais o texto, para vermos a política do Estado paradoxal em relação ao Evangelho. Primeiro, meus irmãos, o Filho de Deus foi crucificado numa política de Estado. O Filho de Deus foi crucificado numa política de Estado. O Filho de Deus foi levado ao lugar de execução do Estado, o Gólgota. Está aí, versículo 22. Os soldados, em obediência ao Estado, levaram Jesus para o Gólgota. Era o lugar da execução, chamado local da caveira ou lugar da caveira. Uma pequena colina próxima à cidade de Jerusalém, cujo nome vinha de muitas e muitas execuções que o Império Romano fizera ali. A política do Estado está executando o Filho de Deus. O Filho de Deus foi executado pelo modo de execução do Estado. Foi no lugar do Estado e foi do jeito do Estado. Ele foi crucificado. Verso 24. O crucificaram. Crucificação, meio de execução romana. Executavam-se escravos, executavam-se criminosos dos mais vis, não executavam cidadãos romanos, somente os não romanos podiam ser crucificados. A crucificação era feita com pregos pesados de ferro batido, que eram afixados na madeira, depois que atravessavam os pulsos, os ossos dos pulsos e os ossos dos calcanhares das vítimas. Um modo cruelíssimo de execução.
John Stott, quando escreveu A Cruz de Cristo, ele cita o famoso escritor romano Cícero, em um dos seus discursos, quando Cícero fala com um tremendo repúdio para com o seu próprio estado, com relação a tipo de execução de cruz. Cícero diz que era um castigo muitíssimo cruel e repugnante. Os próprios romanos repugnavam esse meio de execução, mas era a política do Estado. O Filho de Deus foi crucificado dessa forma, numa política de Estado, no lugar que o Estado tinha para matar, do jeito que o Estado tinha para matar. Mas também o Filho de Deus foi expoliado pelos seus pertences com o Estado. O Estado de Roma expoliou Jesus, tirou tudo de Jesus. Diz o verso 24: as vestes dele. O que ele tinha? 2 capas, uma exterior e outra interior para cobrir-lhe. Ele tinha um cinto que amarrava as suas capas. Ele tinha uma sandália nos pés. E provavelmente ele tinha algo para cobrir a sua cabeça em relação ao sol daquele lugar. A dignidade de Jesus foi expoliada, foi tomada dentro do direito do Estado. Roma dava todo o direito para que o grupo de soldados que executavam um criminoso tomassem dele todas as suas posses. O Estado está aplicando a sua lei. O Estado está expoliando, está despojando Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado por causa da política do Estado. Mas além disso, o Estado sugestionou um alívio psicológico para o crucificado. Veja no verso 23: deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Vinho com mirra. Essa mistura de elementos daria alívio à dor de um crucificado. Jesus recusou o amortecimento ou o dopamento das suas sensações na execução. Ele quis experimentar a dor e a agonia do sofrimento físico e psicológico na sua inteireza. Ele recusou a falsa piedade do Estado, que o executa injusta e cruelmente, e age como se fosse bonzinho. O Filho de Deus está sendo crucificado numa política de Estado. Ele foi executado com uma acusação legal do Estado. O que Roma fez foi legal para o seu direito. Verso 26. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: Rei dos Judeus. Estava lá. Este homem está morrendo, porque ele é um conspirador. Nós estamos matando este homem dessa forma cruel, porque este homem é um terrorista. Ele é um rebelde insurgente contra a autoridade do Estado. Quem vai contra o Estado tem que morrer. 2 estão juntos com Jesus, com a mesma acusação.
o mesmo crime que a lei condenava: rebeldes, insurretos. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é a política do Estado executando o Filho de Deus, e isto dentro da sua própria lei. Não foi nada ilegal. Para o Estado foi um grande benefício. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a política do Estado queria impedir Jesus de reinar. A política do Estado queria impedir Jesus de reinar. Quem era Jesus? O Messias de Israel. Jesus tinha o direito de reinar, tanto pela sua descendência. Ele era o filho mais velho de uma família que descendia do rei Davi. Todo descendente de Davi, que fosse o mais velho na família, tinha o direito de assumir o trono de Israel. Jesus era o filho mais velho da família de José e Maria, descendentes diretos de Davi. Ele tinha o direito de reinar sobre Israel na sua descendência. Mas muito mais do que por descendência de Davi, ele tinha a designação de Deus. Deus o enviou ao mundo para que ele reinasse como o Messias, o Salvador de Israel. Ele tinha o direito, e o Estado se interpôs a este direito, tanto o direito da lei judaica, que arbitrariamente o Estado usurpou, quanto o direito do desígnio celestial, que o próprio céu designou, que o próprio Deus no seu trono celeste designou. O Estado usurpa a lei de Deus sobre o Messias, porque o Estado tem a sua política que quer impedir o Evangelho de dominar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, porque o Evangelho absolutiza Deus em Jesus Cristo. A política do Estado quis impedir Jesus de reinar. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, a política do Estado levou Jesus a reinar. Olha o paradoxo. Se na primeira verdade quis impedir, de uma certa maneira, impediu Jesus de reinar em Israel, por outro lado, levou Jesus a reinar. Por quê? O Filho de Deus não assumiria novamente o trono do universo se ele não morresse segundo as Escrituras. O Filho de Deus não seria rei sobre reis e senhor sobre senhores se ele não morresse conforme os profetas vaticinaram e registraram nas Escrituras Sagradas. Quando Roma crucifica e executa Jesus Cristo está morrendo em total obediência aos desígnios eternos do Pai. O Estado é o meio para que Jesus ao mesmo tempo não reine e reine. Porque quando ele é executado na cruz, ele morre, 3 dias depois, ele ressuscita dos mortos e Deus o designa para ser o Senhor e o Rei sobre os céus e sobre a terra. Se Roma não matasse Jesus, como a Escritura diz, Jesus não seria o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Se Roma, com a sua política de Estado, não matasse o Filho de Deus,
Jesus não seria feito o único salvador da raça humana. Nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a revelação do Evangelho e nós vemos o poder maligno do Estado romano cooperando para a grande salvação de Deus, para a grande e gloriosa glorificação do Filho de Deus através da execução no Calvário. Este é o paradoxo da política do Estado e do Evangelho da graça. A política do Estado levou Jesus a reinar, apesar de buscar de todas as formas impedir Jesus de reinar. Meus irmãos, a política do Estado é feita pelos homens. Os objetivos políticos, todos eles, seja da ideologia que for, qualquer objetivo político é terreno, é material. A política pública de um Estado vai sempre se opor aos objetivos celestiais e espirituais do reino de Deus. Mas, mesmo assim, a política do Estado terreno está sob o controle absoluto de Deus. Deus que é soberano, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus que está em Jesus Cristo, levam a mais perversa, a mais cruel, a mais corrupta política de Estado realizar, cooperar e concorrer para que os planos da salvação de Deus se executem. Este é o paradoxo da política do Estado e do Evangelho de Deus. Na sua política, o Estado não vai considerar o Evangelho, mas com isso acaba exaltando a Jesus Cristo em sua missão salvadora, porque Deus vai usar esta ambição terrena e materialista para que homens e mulheres que pertencem a Ele sejam salvos por causa da sua graça. Não brigue por política, não coloque o seu coração em ideologias, olhe para o Evangelho, entenda a política de Deus em Cristo, seja homem, seja mulher de Deus, politizado no Evangelho, porque Deus é o vencedor na política pública. Seja qual governo Ele colocar, Ele estará executando os seus projetos. O amor de Deus prevalecerá, a graça de Deus prevalecerá. Olhemos para o Evangelho e vamos viver o Evangelho, e vamos salgar a podridão da política pública com a graça de Deus, crendo e confiando no Evangelho. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ouvir um cântico, vamos meditar no cântico para irmos ao encerramento do nosso culto.
mensagem belíssima que mostra como nosso Jesus morreu e que até o próprio inimigo colaborou para a glorificação do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos entoar um hino que tem por título Um Deus Tão Grande. Amém. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor.